Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Hoje nós vamos trabalhar os versículos 18, 19 e 20. A idolatria e depravação dos gentios, a ira de Deus. Nós vamos trabalhar, o apóstolo Paulo ele está trazendo aqui para essa igreja em Roma, essa igreja que tem uma mistura de judeus e gentios, uma igreja que é conhecida, Roma é conhecida como o esgoto do mundo devido às depravações e maldades, devido à distância da presença de Deus, e Paulo agora está trabalhando a questão da idolatria e depravação dos gentios, a ira de Deus, amém? Vamos ler o versículo 18 do capítulo 1 da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Amém, irmãos? Você pode se sentar, em nome de Jesus. Como eu estou sempre dizendo para os irmãos, eu vou caminhar devagar na Epístola aos Romanos, porque é um tratado, é uma carta, é um documento. Alguns teólogos vão dizer que é o Evangelho segundo Paulo, porque realmente trata coisas sérias da igreja e é atual, é uma carta atual. Ela trabalha muitas coisas do nosso entendimento e eu tenho me deleitado. Eu acredito que os irmãos também têm se deleitado em quantas coisas o Senhor tem trabalhado em nosso coração, né? Então, nós vamos caminhar devagar nesse estudo, nesse culto de doutrina, onde nós temos apreendido aí a palavra do Senhor. Amém, irmãos? No verso 17, nós vamos perceber que a justiça de Deus foi revelada, não é? A justiça de Deus fica clara. Ele vai dizer que, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, no versículo 17, que nós trabalhamos terça-feira passada, nós conhecemos a justiça de Deus. E essa justiça é maravilhosa. Agora, no versículo 18, a ira de Deus se revelou, está se revelando e se revelará. E ela é dinâmica. Então, a justiça de Deus se revelou, está se revelando e se revelará. Por quê? Porque nada pode contra a justiça de Deus. Porque está claro, o apóstolo Paulo vai dizer, porque o céu se manifesta, do céu se manifesta a ira de Deus, ou seja, é do céu que vem a palavra do eterno. Ele está dizendo para a humanidade, eu sei as tuas obras, e vocês são indesculpáveis. Aqui ele está dando uma palavra para os gentios, porque ele está dizendo, olha, toda a terra manifesta, toda a terra, toda a criação deixa claro que existe um Criador, que existe um Deus. Mas, pela injustiça, pela impiedade, os homens se afastaram dessa verdade. E aí, o apóstolo Paulo está chamando a atenção, porque eles conseguiram, de alguma maneira, deter. O original aqui, deter, é afogar. É tentar, de alguma maneira, matar a verdade por afogamento. Quando você vai para o original, é justamente esse entendimento, de você pegar algo vivo, algo que é
inerente, que é verdadeiro, que é concreto, e você afoga aquilo ali, para tentar abafar, para tentar matar uma verdade eterna. Então ele vai dizer: vocês detêm essa verdade em injustiça. Amém, irmãos? Então a ira de Deus, e ela vai continuar se irando com o nosso pecado. Deus nunca vai se acomodar com o pecado, porque Ele é justiça, Ele é puro. Lembra do rio cristalino de Apocalipse? É isso. A justiça de Deus é pura, é cristalina. Então Ele sempre Ele vai continuar se irando contra o pecado das nações, contra o pecado dos governantes, dos governos, contra o pecado daqueles que se rebelam, daqueles que usam o seu corpo em seu próprio benefício, daqueles que mudaram a natureza, daqueles que deixaram de ser aquilo que Deus criou. Deus sempre vai se rebelar, se irar. Ele sempre vai dizer: está errado, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Você entende isso nessa noite? Aleluia. E aqui o texto, ainda no versículo 18, ele vai falar assim: é impiedade, não é? Se você for comigo no 18, sobre a ira de Deus está sobre toda impiedade e injustiça. Pois bem, impiedade tem a ver com os pecados relacionados com Deus. Impiedade é a quebra da primeira tábua da lei de Deus. Olha que interessante. Então, o Senhor está contra toda impiedade. Então, a primeira quebra da justiça, que nós deveríamos ser justos diante de Deus, foi com a primeira tábua da lei. Nós fomos impiedosos. Amém, irmãos? Agora, a injustiça ou perversão, porque em algumas Bíblias vai estar perversão, tá? Injustiça, o que seria injustiça? Porque ele é contra a impiedade, já expliquei, que a impiedade tem a ver com os pecados relacionados com Deus. E o que é injustiça ou perversão? Tem a ver com os pecados relacionados com o ser humano. A impiedade é a quebra, a injustiça é a quebra da segunda tábua da lei de Deus. Impiedade são os pecados religiosos, perversão ou injustiça são os pecados morais. Então o homem se afastou, ele quebrou a aliança com Deus. Ele foi afastado da glória de Deus, porque Deus é justo. E Paulo aqui está dizendo para os gentios, por quê? Porque os judeus, eles tiveram a revelação do alto, não é? O verbo se fez carne, a palavra, a Torá. Os judeus estavam inculpáveis não só pela revelação da criação, mas também pela revelação do Espírito, através dos profetas, através da lei, através da Torá. Mas aqui o apóstolo Paulo está se direcionando para aqueles que não tiveram acesso a essa lei. Então ele está dizendo: vocês são inculpáveis porque toda a criação manifesta a glória de Deus. Você entende isso nessa noite? Toda a criação. Irmãos, e na nossa caminhada, a gente perde um pouco a sensibilidade. A gente perde a sensibilidade. Nós acordamos de manhã com um passarinho cantando aos nossos ouvidos, com o verde da mata. Muitos aqui têm a oportunidade, nós somos uma região maravilhosa, né? Poucas pessoas aqui não têm acesso a acordar de manhã e ver algum tipo de verde, né? Pastor Silas ali tem uma lagoa à sua frente ali, né? Uma visão panorâmica linda, né? A glória de Deus, nós perdemos a sensibilidade, irmãos. Nós estamos tão envolvidos nas coisas da terra, que as coisas pequenas já não mexem mais com a gente. Irmãos, e é importante as coisas pequenas mover a gente, porque são nas pequenas coisas que Deus está falando o tempo todo. Às vezes a gente se emociona com coisa muito grande, mas o Senhor está trabalhando nas pequenas coisas. É no fôlego de vida. É você estar aqui nessa noite na presença do Senhor. Irmão, você sabe onde meu sogro está agora? Lá no Gafreguinha. Apareceu agora um câncer no joelho do meu sogro.
está lá para fazer cintilografia. Glória a Deus, ele está dando glória a Deus e aleluia. Mas pergunta para ele, meu sogro, o que você iria escolher? Está num culto de palavra e de oração ou está aí? Irmão, naturalmente, quem quer estar no hospital? Quem quer estar lutando contra um câncer? Então, irmãos, são as pequenas coisas, irmãos. As pequenas, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês são indesculpáveis. Porque vocês se afastaram de Deus, porque vocês quebraram a aliança com Deus. A primeira aliança que vocês quebraram, vocês se rebelaram contra Deus, porque vocês praticaram impiedade. Aí você vai ver as idolatrias que estavam instaladas no meio daquele povo, né? Mais à frente a gente vai ler o que Paulo vai dizer para aquele povo. Eles estão envolvidos em idolatrias, em adoração a deuses, a coisas. O texto de Romanos, mais à frente, vai trabalhar muito isso. Mas aqui nesse texto, o Senhor está usando o apóstolo Paulo para dizer, não adianta dizer que vocês não conhecem o Senhor, porque o Senhor se revelou. Existe um livro que eu quero deixar para os irmãos aqui, depois eu vou botar até a capa dele lá no grupo, O Fator Melquisedeque, Don Richardson. Esse missionário, ele é um missionário muito conhecido porque ele foi em muitos lugares, muitos países, e Deus começou a revelar para ele que ele precisava trabalhar com as culturas de maneira diferente, porque na época desse querido missionário, as igrejas chegavam e queriam mudar a cultura local. A gente até é vítima um pouco disso, né? Porque quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing vieram para o Brasil, eles trouxeram a nossa cultura, né, de terno, gravata, né, uma roupa mais, o que eu acho lindo, tá, irmãos? Acho maravilhoso, mas não era a cultura local. Eles vieram com aquela vestimenta se estabeleceu e tem se trazido até o dia de hoje, glória a Deus por isso. Mas Dom Richard entendeu o seguinte, eu preciso entender aonde Deus está revelado aqui nessa comunidade. Porque olha o que está escrito em Eclesiastes 3,11. Abre comigo aí. Depois nós vamos voltar lá de novo. Eclesiastes 3,11. Ele entende isso com muita propriedade. Olha o que vai dizer. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus, a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Na King James, ele vai dizer assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Essa King James aqui, colocou isso, desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Então, a eternidade já está dentro do homem. O conhecimento de Deus já está sobre todos os homens. Contudo, na caminhada, no processo, foi se perdendo essa identidade eterna. Então, por isso, a preocupação de Don Richardson, de trazer para tentar identificar aonde Deus está naquela cultura. Porque, às vezes, Deus tem um nome diferente lá dentro. E ele contando de várias viagens, mas eu lembro aqui de uma parte desse livro, de uma viagem que ele fez, que ele chegou numa cultura muito fechada, e tinha lá um sacerdote, já com quase 100 anos. E ele foi perguntar, olha só, eu vi que vocês têm um altar de adoração aqui. Esse altar é de quem? Ele falou um nome lá, que a gente não sabe, só quer dizer o seguinte, eu não lembro o nome, mas Pai das Luzes. Alguém lembra disso? Pai das Luzes. Esse sacerdote falou, esse altar aqui é o altar do Pai das Luzes. E aí o Dom Richard pensou, mas cadê a imagem? Não, ninguém viu. Ninguém viu esse Deus.
lembra um pouco do texto que a gente vai falar também aqui de Derbe, né? E Listra. Ninguém viu esse Deus. Aí ele foi conversando com o sacerdote. Sabe qual era a profecia que tinha para aquele povo ali, irmãos? Que ia vir um homem branco, com uma palavra do Pai das Luzes, e ia revelar para aquele povo tudo o que Deus, o que o Pai das Luzes queria para eles. Dom Richard, entendendo isso, falou assim: olha, eu sou esse homem branco e eu trouxe a palavra para revelar para vocês. Você está entendendo, irmãos? Se a gente chega de qualquer maneira, a gente trabalha com... Não, porque Deus está... Você tem que entender porque está aqui, Eclesiastes está dizendo. Deus colocou no coração do homem a eternidade. Mas às vezes se perde na cultura. Pela maldade se perdem, mas nós precisamos resgatar. Não anular, mas resgatar o que realmente é Deus naquele lugar. Aonde Deus está naquele lugar. Pois bem, como ele respeitou a cultura, todos conheceram o Senhor Jesus e conheceram o Filho de Deus. E todos foram alcançados. Porque houve uma sensibilidade. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? A sensibilidade. Ele tinha uma verdade, mas ele também era sensível para entender como colocar aquela verdade para que ela fosse aceita de maneira completa nos corações. Amém, irmãos? Então, os homens são indesculpáveis. Eu queria trazer isso aqui para os irmãos, porque eu achei muito interessante. Se depois você quiser comprar o livro ou baixar online, Dom Richardson, Fator Melquisedeque. Por que Fator Melquisedeque? Porque quando Abraão encontra Melquisedeque, Abraão acha que só ele conhece Deus. Mas Melquisedeque também é rei e é sacerdote. E ele fala: não, meu irmão, vamos adorar o Deus Altíssimo. Aí Abraão entende que aquele homem tem uma intimidade com Deus, e ele dá o dízimo, e ele adora junto com Melquisedeque. Aí eu, Dom Richard, falo: tá vendo? A gente acha que só a gente conhece Deus. Não, irmão. Tem 7.000 que não se dobraram por aí. Tem homens e mulheres que não tiveram, às vezes, acesso à palavra ainda, mas o Senhor já se revelou, para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos para frente. A palavra injustiça e perversão é a mesma palavra no grego. Amém, irmãos? Por isso que quando eu falo perversão e injustiça, é a mesma palavra no grego. O principal ponto é que essas pessoas pecaminosas, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Perceba que ele vai dizer que os nossos irmãos aqui, eles detêm a verdade, ou seja, suprimem a verdade. Eles conhecem a verdade acerca de Deus e deliberadamente a ignoram. O verbo suprimir significa impedir, esconder, remover da vista, né? As verdades de Deus estão enterradas debaixo de uma avalanche de racionalização e comportamento perverso. Você vai perceber por aí que todo mundo está raciocinando muito bem, né? É muito inteligente, é culto, né? E fala: não, esse negócio de Deus, esse negócio aí, não, e tal, tenta explicar, mas não tem explicação não, meu irmão. Não tem explicação humana, não. Tem que se dobrar, tem que entender que Deus está acima de todas as coisas. Aonde tem soberba, não tem Deus. Ah, eu sei, Não. É isso que o apóstolo Paulo, vocês estão detendo a verdade. Por que vocês estão detendo a verdade? Em injustiça. Lembra que eu falei aqui? Injustiça e perversidade, foi isso que eu falei? E perversão é a mesma palavra no grego. Então, por causa da vossa perversão, vocês estão detendo a verdade. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E pode acontecer da gente estar no mesmo caminho que os gentios. Porque as perversões acontecem na nossa vida. As injustiças batem à nossa porta, mas nós precisamos estar sensíveis para não negociar as verdades eternas que o Senhor nos revelou em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Versículo 19. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou.
O pecado dos gentios e suas tentativas de explicá-los são deliberados, são intencionais. Eles querem fazer isso. Eles estão tentando dizer, não, nós estamos pecando, mas olha, é por isso. Nós estamos assim por aquilo. Os irmãos viram o que aconteceu aí na abertura, né? A gente não pode falar muita coisa, mas os irmãos viram o que aconteceu na abertura. Deliberados. Eles sabem o que estão fazendo. É tudo friamente calculado. Para uma tentativa de menosprezar, de rejeitar a revelação da eternidade. Mas no que depender de mim e de você, nós seremos atalaias de Deus. Nós seremos os atalaias de Deus. Ainda que um não entenda, ainda que um não queira confessar como o Senhor e Salvador, eu e você precisamos nos levantar como torre de verdade. Existe um Deus, existe a justiça de Deus, existe o pecado, existe a morte eterna e a vida eterna. Isso não é uma alegoria, isso não é um conto de fadas, isso não é conto. Não, isso é uma verdade. Está onde? Está na palavra da eternidade. Está aqui, irmãos. Anos e anos se passaram. E essa palavra está aqui, ela subsiste. Porque ela é eterna. Tudo pode passar. Mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Esteja firmado na palavra. Amém, queridos? Os gentios sempre tiveram conhecimento da verdade. Então, não são só responsáveis, como são culpados. São culpados. Deus é justificado em sua ira, porque Deus lhes deu conhecimento de si o suficiente para ser claro para eles. Toda pessoa recebeu um entendimento verdadeiro a respeito de Deus, tanto pela consciência quanto pela criação. Mas suprimiram, versículo 18 vai dizer isso, eles detêm, suprimiram este conhecimento, sendo assim, são inculpáveis. Este é o conceito jurídico. Não existe defesa contra a acusação de Deus. Então não adianta, naquele grande dia, Senhor, mas eu não te conheci. Conheceu sim. Conheceu sim. Porque se você não me conheceu pela palavra, você me conheceu pela criação. Eu vi agora um estudo que saiu de alguns cientistas que eles encontraram, material marinho na pontinha do Monte Everest. Encontraram lá. Aí tentaram sair, falaram, não quer dizer que o Monte Everest estava dentro do mar, não. Mas a gente encontrou. Você lembra o que aconteceu no tempo de Noé? Depois que a água ultrapassou os mais elevados montes, ainda choveu alguns dias. Quem lembra disso? Meu irmão, se a palavra está dizendo que aconteceu, aconteceu. Aconteceu. Esses dias acharam também ossadas, exatamente no ponto onde o anjo do Senhor matou um exército. Se não me falha a memória, foi o exército de Senaqueribe. Eu não estou aqui lembrando qual exército. Mas um exército que o anjo veio e matou, no mesmo ponto, mesma localidade, o arqueólogo achou lá, falou, rapaz, parece que bate com a palavra. Irmão, está na palavra, pode confiar, não duvide, não vacile, porque aquilo que está escrito foi o que aconteceu. Amém, queridos? Você pode glorificar o Senhor por isso. Aleluia. E aí, Eclesiastes, que nós já lemos, 3:11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Agora, com a impiedade, com a injustiça, o homem está tentando até hoje achar a eternidade em outros lugares. E aí você vê a confusão dos deuses, das religiões, porque ele tenta achar, porque lá dentro o Senhor colocou esse desejo da eternidade.
Então, de alguma maneira, pela sua rebelião, ele não aceita o Deus do universo, mas ele procura um Deus que é eterno. Então, esse é o trabalho da igreja, é descortinar os olhos dessas pessoas pela autoridade do Espírito Santo. Nós não podemos se igualar a eles. Nós somos um povo separado, remido, lavado no sangue do Cordeiro. E as pessoas precisam ver isso. Mas quando as pessoas vão ver isso? Através da nossa justiça e através da nossa piedade. Enquanto o mundo produz impiedade, nós produzimos piedade. Enquanto o mundo produz injustiça, nós somos chamados como os servos da justiça de Deus. Você entende isso nessa noite, em nome de Jesus? Aleluia. Paulo enfatiza a revelação de Deus pela natureza em suas mensagens aos gentios em Listra e Derbe. Vamos lá comigo? Atos dos Apóstolos 14, versículo 15. Eu vou ler o 15, vou ler o 16, 17. Olha que lindo, Paulo está falando lá em Listra e Derbe com os irmãos gentios. Porque a linguagem com gentios, o Paulo usa a linguagem da criação. Com os judeus, o Paulo usa a linguagem da revelação pela palavra e pelo Espírito. Amém, irmãos? Porque foi assim que aconteceu com os judeus. O povo judeu é um povo escolhido para propagar a revelação eterna. Mas com os gentios ele trabalha através da revelação. Homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa. E vós temos anunciado o evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e tudo que nele existe. Está percebendo? Ao Deus vivo, que fez céu e terra, e tudo que nele. Então ele está dizendo numa linguagem para que eles possam entender que a criação manifesta a glória de Deus. Versículo 16. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. Perceba? Em tempos passados, as nações estavam andando em seu próprio caminho. Mas quando veio a revelação, quando Deus quis se manifestar, irmão, deixa eu dizer algo para você. Você não achou Deus, não. Amém? Você não descobriu Deus, não. Deus se manifestou. Ele se fez conhecido. Ele se fez conhecido. Então, eu descobri Deus, eu achei Deus, eu fui a... Não, meu irmão, Deus se revelou a nós. Quando ainda estávamos no pecado, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Por isso Ele dá o Cordeiro antes da fundação do mundo. Porque o propósito de Deus é se revelar à humanidade. Pois bem, 17. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre a sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-vos dos céus. Deus não deixou de dar testemunho da sua própria pessoa. Como que Ele deu testemunho? Enviando chuvas dos céus e as estações da colheita, como cada uma ao seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura, e enchendo-vos o coração de alegria. Está entendendo essa sensibilidade que nós precisamos ter? Você tem o seu salarinho, você tem o seu trabalho, é porque Deus mandou chuva do céu. É porque Deus manda orvalho do céu. E aí o seu coração se enche de alegria. Você é grato aonde você está? Você é feliz com aquilo que Deus te deu? Ou você vive como se faltasse algo ainda? Irmão, o pior tipo de vida de um homem é viver debaixo de carência. Um homem que vive por carência e necessidade, ele não conheceu o Senhor. Quando Jesus vai falar sobre oração diante de Deus, ele fala assim: Pai nosso, o pão de cada dia nos dá hoje. Não é um pedido de quem espera um dia chegar pão, não, tá, irmão? Pai, o pão de cada dia nos dá hoje. Não, é uma afirmação que ele está fazendo. Pai,
o pão de cada dia nos dá hoje. Porque filho de Deus não fica sem pão. Não o pão que eu quero, mas o pão que eu preciso. Então, quem vive de carência e necessidade não conheceu o Senhor. É por isso que Paulo está dizendo aos gentios: olha, o Senhor mandou chuva, o Senhor mandou as estações, o Senhor mandou a colheita, cada um no seu tempo, concedendo sustento com fartura, enchendo-vos o coração de alegria. Aonde estão os corações verdadeiramente alegres pelo tempo que está vivendo na presença do Senhor? Nós precisamos ser alegres, irmão. Alegria de saber que o Senhor está se manifestando através do nosso sustento. Amém, queridos? Em Atenas, Paulo também vai falar com os gentios. Atos dos Apóstolos 17, 23. Olha o que ele vai dizer. Aqui é ao Deus desconhecido, né? É uma passagem muito famosa, mas a linguagem que Paulo está usando é a criação também. Olha que coisa linda. Atos dos Apóstolos 17, 23. Pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu posso a vós apresentar. O Deus que, a conversa sobre a criação. O Deus que criou, 24, o Deus que criou o universo e tudo que nele existe, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. 25, ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos vós vida, o fôlego que supre as vossas demais necessidades. Versículo 30. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Aleluia! Os gentios não tinham uma verdade revelada como os judeus, mas tinham como tinham os judeus em suas escrituras. Então Deus os concedeu de acordo com o que conheciam, a natureza. Então, enquanto os judeus tinham a verdade revelada das escrituras, Deus traz a natureza para os gentios, para que eles não sejam, não se coloquem como inocentes naquilo que Deus está mostrando a todo tempo. Esses dias, um estudioso do universo também falou algo que ele falou assim: olha, eu não consigo mais negar, e ele é um cara assim muito conhecido, de muita expressão na área, eu não consigo mais negar que não exista um Deus comandando todo esse mega universo. Não dá. Não dá para negar. Não consigo mais. Porque quanto mais eles vão estudando, eles vão percebendo. Eu não sei se você sabe, mas o universo está em constante expansão. Você já ouviu isso? O universo está em constante expansão. Então, não dá para medir, não dá para calcular. É incalculável. O tempo todo, né? O tempo todo o Senhor expandindo o universo. Então, ele vai dizer, eu não consigo mais segurar a tese de que não exista um ser superior comandando toda essa logística tão difícil, tão complexa que é o universo. Amém? Versículo 20. E agora caminhamos para o final. Olha o que ele vai dizer no 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo está pegando pesado aqui, né? Não tem como negar, não tem como negar. O processo da revelação pela natureza é revelado no verso 20. Ele acontece desde a criação do mundo, no jardim do Éden. Deus se revelou a Adão e Eva, não apenas por sua presença particular, mas também pelo jardim em si. Porque quando Adão e Eva estão no jardim, eles estão diante de quê?
do próprio Deus, porque foi Ele que criou aquela beleza, aquela coisa linda ali, com aqueles frutos, com tudo que estava ali. Não é? Então, desde o jardim do Éden, Deus se manifesta pela sua presença, mas também pela sua criação. Amém, queridos? Da mesma maneira, os gentios sem palavra de Deus ainda tomaram conhecimento das qualidades invisíveis de Deus, a saber, seus atributos divinos, já que Deus não pode ser visto. João 1,18. Ninguém jamais viu Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Deus não pode ser visto. Quem revelou Deus foi o Filho unigênito. Amém, irmãos? Porque Ele é Espírito. João 4,24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E Ele também é invisível. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, o Deus invisível se faz visível através da sua criação. Eu acho que a sua ótica, a partir de hoje, com a criação, vai ser um pouco diferente. Amém? Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, eu queria tanto ouvir o Senhor falar. Olha para a criação. Ela está falando. Olha para as estrelas, como Abraão, a gente pregou aqui. Abraão, olha para as estrelas. Se é que se é que você pode contar as estrelas. Então, Abraão, é isso que eu vou fazer na sua vida. Olhe para a criação, para que você não fique com tanto temor e apreensivo com as lutas que estão à sua volta, porque a criação de Deus é muito maior que as suas lutas. O poder de Deus é muito maior do que aquilo que a gente está passando nesse momento. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é grandíssimo, nosso Deus é maravilhosíssimo, nosso Deus é excelso, Ele está sobre todos os tronos. Na verdade, Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele é Senhor da nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Eu sinto a presença do Senhor. 1 Timóteo 1,17. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra, a glória, pelos séculos dos séculos. Aleluia! Que coisa linda! Então, portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Irmãos, nós precisamos ter isso na tábua do nosso coração. Quando a luta bater, quando a notícia chegar, portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja a honra, seja a glória, pelos séculos dos séculos. Aleluia! Apesar de ser invisível, todas as pessoas podem conhecer Deus por meio do que Ele revelou de si na criação. Vai comigo agora em Salmos 19:1, e já caminhamos para o final. Os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Aleluia. A criação traz o conhecimento através da cognição e não apenas através somente da emoção, do emocional. A cognição também nos revela a criação. Através da criação, nós conseguimos entender, nós conseguimos tocar na eternidade, porque tudo o que foi criado pela boa vontade do nosso Senhor. A criação demonstra seu eterno poder na grande imensidão do universo. O poder de uma supernova, da colisão de estrelas, do magnífico poder do Sol em si. Eu já falei isso aqui, mas eu sempre gosto de falar, eu gosto de trazer à memória aquilo que é as megas estruturas, né? A macroestrutura do universo. Irmãos, o Sol, se ele se aproximar alguns quilômetros da Terra, ele queima boa parte da Terra. Boa parte da Terra que conhecemos hoje fica em cinzas, Adriano, se o Sol se aproximar alguns quilômetros. E se ele se afastar? Boa parte da Terra congela.
Irmãos, a visão macro do universo é maravilhosa, é linda. Mas a visão micro também é maravilhosa. As bactérias, os micro-organismos, eles recebem uma ordem da eternidade. Gente, é muito lindo. Não dá para a gente compreender muita coisa, mas aquilo que a gente pode compreender, que seja para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem milhões de coisas acontecendo agora no universo enquanto nós estamos sentados aqui, mas nada sai do controle do Eterno, porque Ele é o único Deus. Ele criou e tudo está na sua poderosa mão. É isso que Ele está nos anunciando com essa palavra que Paulo tem alertado aos gentios. A revelação da natureza deixa as pessoas indesculpáveis. Deus as declarou culpadas, e tudo o que resta é a sentença a ser dada no julgamento final. Por isso, irmãos, não deixe de estar diante desse Deus tão poderoso, desse Deus tão especial, que formou e criou todas as coisas para a sua glória. É muito lindo quando ele vai falar com Jó, né? Aonde você estava quando eu delimitei, quando eu disse para o mar, você vai até aqui? Às vezes a gente, não aqui, porque aqui a gente aterrou boa parte do mar, né, irmãos? Às vezes acontece, tomara que não, do mar pegar de volta. Alguns lugares já aconteceu isso. Mas aonde o Senhor delimitou, aonde o Senhor colocou, você vem até aqui. Ele ronca, já viu o mar? E berra, né, pastor Ciro? Mas ele não passa. Faz barulho, mas não passa. Se o Senhor falou, é até aqui, vão se passar os séculos. Mas a ordem que o Eterno deu, está dada. Eu quero uma pergunta para você. Você está cumprindo a ordem que o Eterno deu para você? Porque toda a criação tem cumprido. E nós que temos inteligência, que somos seres criados pelas próprias, porque tudo que foi criado, Ele falou. Mas eu e você, Ele formou com as suas próprias mãos. E nós, que somos vistos pelos anjos, porque os anjos queriam fazer as nossas obras. Mas o Senhor falou, não, são eles. Eu vou chamar eles para a missão. Eles vão fazer a minha vontade. Eu tenho uma pergunta para você. Você está fazendo aquilo que o Senhor ordenou? Se não está fazendo, você é indesculpável. Porque toda a criação está fazendo o que o Senhor ordenou. Tudo aquilo que o Senhor criou e deu ordem, está acontecendo até o dia de hoje. Que você possa ouvir essa palavra hoje, você que está nos acompanhando também no canal, que você possa se adequar, que você possa se converter a essa palavra, porque o Senhor está dizendo, são indesculpáveis. Deus está irado, porque a justiça dele deixa claro a nossa injustiça. A justiça dele deixa claro a nossa impiedade. E a ira de Deus está sendo derramada. E continuará sendo. Nós somos indesculpáveis. O Senhor está chamando a mim e a você para a gente entrar no prumo. Entrar no alinhamento do céu. Aquilo que o Senhor chamou você para fazer, faça. A tempo e a fora de tempo. Amém, queridos? Que Deus aplique melhor a sua palavra em cada coração. Vamos ficar de pé.